Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 8 de novembro. Estarei dando início à gravação do livro do apóstolo João. Este livro, o Evangelho segundo João, tem 21 capítulos e 879 capítulos. Então, o autor deste livro foi o apóstolo João. E ele vai mencionar aqui João Batista. Então, ouça o capítulo 1. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Então aqui ele está se referindo a João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora está falando de Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Então, há um engano muito grande das pessoas dizerem que todos são filhos de Deus. Não são. Nós somos criaturas, a imagem e a semelhança de Deus, mas nos tornamos filhos quando cremos e aceitamos Jesus como nosso Salvador. Então eu vou reler o versículo 12 do capítulo 1 do Evangelho segundo João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou dizendo, Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Este aqui foi João Batista. O apóstolo João está relatando as palavras de João Batista. Que mandaram perguntar para ele, quem és tu? E ele confessou e não negou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então, quem és, pois? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta?
E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas tu, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizendo isso e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava. Foram e viram onde morava, quer dizer, onde Jesus morava, né? E ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. E Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita,
em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. As bodas em Caná, a água feita vinho. Capítulo 2 do Evangelho de João. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vocês perceberam aqui que nem o próprio Jesus idolatrava a mãe dele? Quando a mãe dele veio dizer para ele que o vinho tinha acabado, o capítulo 2, versículo 4, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mulher. Então, infelizmente, idolatram Maria, apesar dela ter sido, eu sempre digo, a bem-aventurada, uma mulher escolhida, especial, privilegiada para gerar o Filho de Deus. Mas depois Maria teve outros filhos e filhas. Foi uma mulher normal, uma esposa, mãe, enfim. Mas, infelizmente, ela é idolatrada e adorada, e até pensam que ela intercede a Deus por alguém. Maria está dormindo, aguardando o toque da trombeta para ela ressuscitar. Maria não faz nenhum milagre. Não diz isso na Bíblia. Ela nunca fez milagre na Bíblia, e nem depois de morta aí que ela não vai fazer mesmo. Então seria muito bom que isso fosse esclarecido para as pessoas que são enganadas. Elas são enganadas. Mas fica aqui esse comentário, você que está ouvindo, de repente você comenta com alguém que você conhece, que Maria foi uma mulher especial, bem-aventurada, uma santa mulher, uma virgem, que concebeu através do Espírito Santo, sem ter tido relação com José, mas Jesus é o Filho de Deus, ele não é filho biológico de José. Então, seguindo.
Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos. Então, ele tinha irmãos. E seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Jesus purifica o templo. E estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Está em Salmo 69, 9. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não o aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Outro testemunho de João Batista. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, esse é João Batista, estou sempre te lembrando, o autor deste livro é o apóstolo João. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Esse Pai aqui é com P maiúsculo, que é Deus, e esse Filho é com F maiúsculo, que é Jesus. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, terminei de ler a leitura do dia 8 de novembro. Você ouviu a leitura dos capítulos 1, 2 e 3 do apóstolo João, que ele é autor deste livro. Eu queria fazer um rápido comentário que está no Evangelho de Marcos, que eu acho muito importante isso que o Senhor Jesus deixou escrito um pouco antes dele subir aos céus, após a sua ressurreição. Ele diz assim, Marcos escreveu no capítulo 16, essa leitura já foi feita, eu estou só relembrando as palavras do Senhor Jesus. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Por quê? Maria Madalena e outros disseram que Jesus havia ressuscitado, mas os seus próprios discípulos duvidaram. E agora ele está dizendo para eles as últimas palavras no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16 diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer
e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Por que eu estou relendo esse versículo que já fora gravado? Porque Jesus disse: pregai o evangelho, aquele que crer e for batizado. Então o batismo em criança nada significa, nada representa, porque o batismo significa arrependimento. Significa que creu em Jesus como Salvador, arrependeu-se dos nossos pecados, nos arrependemos, somos batizados, sabemos o que estamos fazendo, sabemos por que estamos sendo batizados, simboliza que nós estamos sepultando aquele velho homem em nós, com aqueles pecados todos que nós estávamos acostumados a praticar. Então, por isso Jesus diz, está bem claro aqui na palavra de Deus, não é a irmã Neuza nem qualquer pregador que inventa isso. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você pode estar ouvindo esta leitura, ser um servo de Deus, uma serva de Deus, já batizado, já batizada, em comunhão, participando da Santa Ceia, mas tem muitos que frequentam a igreja, gostam de ir aos cultos, tem prazer até de ir à igreja, mas não quer ser batizado, não quer compromisso com Deus e nem com a igreja. Então, tem um outro versículo na Bíblia também falando sobre a comunhão, participar da mesa do Senhor, do pão e do vinho, neste mesmo Evangelho de João, que eu ainda vou ler, no capítulo 6, que diz assim, no versículo 53, eu ainda vou gravar, mas eu estou antecipando. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então tem um mistério muito grande na pessoa que frequenta a igreja, que vai aos cultos, mas ainda não quis ser batizado ou batizada, não quis ainda ter comunhão na igreja, não participa da mesa do Senhor, ou se encontra desviado, afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, e alguma coisa está prendendo esta pessoa, algum pecado que está impedindo desta pessoa fazer parte da mesa do Senhor. E o Senhor Jesus está dizendo aqui, através do apóstolo João, no capítulo 6 do Evangelho de João, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Mas quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não tem vida em vós mesmos. Então fica esta palavra, que é bom a gente falar para as pessoas com amor, não é apontar o dedo, não é dizer, olha, você vai para o inferno, hein? Você vai para o inferno. Não, devemos evitar usar esta expressão, porque a pessoa recebe e não quer ouvir dessa maneira. Você pode falar a verdade, como está na Bíblia, sem dizer que a pessoa vai para o inferno ou para o céu. Nós não sabemos. Tem gente que pergunta assim, Salomão foi para o céu ou foi para o inferno? Porque no final da vida dele ele se tornou idólatra. E é o que Deus disse, que ele jamais deveria se unir às mulheres pagãs e idólatras. E a estas diz a Bíblia que Salomão se uniu, fez altares, fez ídolos, fez sacrifício. Aí perguntam, Salomão foi para o céu ou foi para o inferno? Quem é que sabe? Ninguém na terra tem autoridade e poder para saber. O rei Saul, ele orou a Deus no final da vida dele e Deus não o ouviu. Saul foi para o céu ou foi para o inferno? Não sabemos. Então fica aqui esse comentário. Muito obrigada por me ouvir. Um grande abraço. Até a próxima gravação. Se assim você desejar, continuar ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Muito obrigada por me ouvir. Um grande abraço. Deus te abençoe.